Eu quero aqui, neste momento, só mostrar para as pessoas, né, o que Satanás está adentrando dentro das igrejas evangélicas e levando nomes, nomenclaturas que, na verdade, os cristãos não conhecem e desconhecem. Então, veja bem que você que aceita eh, abre aspas aí, esse tal de consagração a ser bispo, né? Então nós vamos saber o que é a ser bispo. No meio cristão, né, no meio do povo de Deus, não se tem esse costume de pronunciar este a ser bispo, porque na verdade dentro da Bíblia, no caso, nós não encontramos a ser bispo, encontramos presbítero que é transformado aí em nome dentro pentecostais, significa presbítero, né? Mas vamos lá, vamos entender que quando vocês veem isso acontecendo dentro do meio evangélico, significa que a Igreja Católica ela já está dentro da Igreja Protestante. Vamos lá, ela a bolha assassina, né? Vamos chamar assim a bolha assassina. A bolha assassina tem invadido os templos cristãos, né? Vamos ler aqui, né, sobre essa última consagração, ou seja, a primeira consagração aí que este inomado mercenário da fé, né, o dragão da África, né, que veio do Quênia, está consagrando as pessoas. Vamos lá. Então, saiba você, cristão, que é cristão, que na verdade o que significa arcebispo. Então, esse cara aí, quando ele consagrou essas pessoas, né, vestiu neles uma estorla lá, sacerdotal de padre, deu um cajado do Papa na mão deles. Então, significa que você, que é o cristão, que é o crente, né, que é o crente que segue a ele, porque o verdadeiro cristão não segue a ele, segue a Jesus Cristo e não segue a preceitos romanos. Nós sabemos que Jesus Cristo ele não tem cabelo comprido, Jesus Cristo não tem olhos verdes, nem vermelhos, nem azuis, né? Então Jesus Cristo, ele não é esse Jesus que eles aí arrumam Jesus top aos olhos dos outros, galã, né? Então, se você quer saber quem era Jesus Cristo, a fisionomia de Jesus Cristo, leia Isaías 53. Mas eu quero só provar aqui que esse arcebispo não existe no meio do protestante. Por que é um protestante? O protestante é todo aquele que protesta contra aquelas pregações que a Igreja Católica tem pregado, que a Bíblia chama a prostituta da Babilônia, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, né? A Bíblia chama isto, né? Veja aqui, vamos ler o que é um arcebispo, né? Veja, é um bispo que pode ser católico ou protestante. Na verdade, exclui isso aqui, certo? Jamais o protestante ele vai usar o nome arcebispo, que normalmente está à frente de uma arquidiocese. Veja que essas palavras chamadas arquidiocese não é do linguar ou do linguajar, né, cristão. O que é uma arquidiocese? Vamos lá. Arquidiocese ou arcebispado é uma circunscrição eclesiástica da igreja, o quê? Católica e também da igreja ortodoxa, né? Que a igreja ortodoxa não é a nossa, não. Você sabe que não tem nada a ver com a nossa, né? Com os protestantes, que recebe este nome por ser importante diocese, né? Então, vamos ver o que é diocese, né? Diocese é alguma forma de cristianismo, uma diocese do grego antigo, né? É uma unidade territorial administrada por um bispo, né? Sabemos que essa palavra bispo, só quem na verdade usa é a Igreja Católica. O evangélico, o cristão, a Igreja Evangélica Protestante, ela usa essa palavra transformada em presbítero. Então, desde quando eu conheço como cristão, realmente essa palavra não existe no vocabulário, no dicionário dos protestantes, né? E também é referida como um bispado, né? Área episcopal ou sede episcopal, como na igreja metodista.
E a diocese e tal, tal. Então veja aqui que vocês veem aqui é uma igreja católica, né? Veja aí. Vamos lá. Então vamos voltar para o que a gente estava falando. Então, é, nesse momento, você tem que estranhar, né? Você tem que estranhar essas coisas acontecendo no meio do povo de Deus. Esse cara, esse homem aí chamado, intitulado aí profeta Elias, que de Elias ele não tem nada, nem de profeta. A única coisa que ele tem verdadeiramente é de profeta, de Elias não. Porque a Bíblia diz que o falso profeta viria para fazer essas mentiras, para preparar o caminho para o anticristo. Então vamos lá. É, continuando, né, a arquidiocese foi uma criação administrativa da Cúria Romana. Veja que não tem nada da cura da Cúria judeu, da Cúria de Israel, romana. Então veja aí que quem crucificou Jesus foi os romanos. Porém, quem entregou Jesus para ser morto foi os judeus. Né? Para entender os anseios das populações e dioceses mais afastadas de Roma, veja que não tem nada a ver com a igreja evangélica. Pode ser classificado em arcebispo metropolitano. É o arcebispo da arquidiocese, sede de uma província eclesiástica, a qual é formada por várias dioceses. Diocese, vocês sabem aí que só é usado esse nome com a igreja católica. Nunca vi uma igreja evangélica. Essas igrejas começou, elas penetraram as coisas do catolicismo, né? Voltando, unindo, né? Fazendo ecumenismo, né? É quando eles começaram a chamar a igreja evangélica de catedral. Catedral que nós conhecemos aí, né? Usada essa palavra catedral justamente com o povo católico, com os romanos. Então, essa palavra já vem realmente chegando, introduzindo no meio dos cristãos. Como essa palavra veio, né, e introduziu no meio dos protestantes e eles aceitaram, então eles estão trazendo outros, né, outros costumes da igreja católica para dentro da igreja evangélica, né, que esse David Wohl mesmo está fazendo essa lixaria aí com essas igrejas de pastores cegos aqui no Brasil e no mundo, né? Então, estou mostrando para vocês aqui que isso não existe no meio do povo cristão, isso não são costumes. O apóstolo Paulo diz assim, ó, a igreja do Senhor não tem esses costumes, tá? Então, esses costumes de igreja ter cruz, toda igreja que tem uma cruz, não tem diferencial de igreja católica, não. Todas elas se prostram diante da cruz. Nós se prostramos diante de Jesus, que não está na cruz. A cruz é maldita. Né? A cruz levou, na cruz Jesus deixou todos os nossos pecados. Né? Então, quem tem uma cruz na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu ministério, na sua igreja, eles têm uma maldição lá dentro, né? Porque Jesus Cristo não está lá dentro. Vamos lá mais um pouquinho para a gente entender mais alguma coisa bem aqui. Tem todos os poderes do bispo em sua própria arquidiocese, os poderes de supervisão e jurisdição limitados sobre as demais dioceses. Diocese é você estar aceitando o catolicismo na sua igreja, né, crente? Crente de meia tigela, né? Crente satanista. Chamadas sufragênias, né? O palio conferido pelo Papa. Veja bem, né? Isso vem conferido pelo Papa. O que significa Papa? Papa significa pai dos católicos, né? Pai dos católicos. Esse David Wohl é o pai dos evangélicos que segue a ele, né? É o pai dos evangélicos. Então vamos lá. Papa dos evangélicos que segue a ele, porque os cristãos não. Os cristãos eles têm outro pensamento. Veja que nós vemos essa tal de igreja ortodoxa, né? Que é igualzinho, segue praticamente os preceitos católicos, né? Então veja só, é o símbolo da sua qualidade de metropolita. Somente o arcebispo, metropolitas e o decano do colégio cardealício o poder de receber. Então veja que isso aí é uma liturgia católica, né? Alguns líderes eleitos pelos respectivos sinodos e depois confirmado pelo Papa, veja só, né? Então, quando há essa consagração de arcebispo, né, é confirmado pelo Papa dos evangélicos que segue a ele, que na verdade ele está dando aí, né, a cara e mostrando, nós vamos transformar os protestantes em católicos igual nós, adoradores de imagem, prostradores de Satã, compactuados à magia. Então, quer dizer, você que abriu seus braços na sua igreja para receber esse Papa aí católico, né? Esse Papa aí evangélico, né? Esse Papa David Wohl, então veja que você está realmente sendo alertado, que você está transformando-se em um católico. E o catolicismo,
né, nós sabemos muito bem que Martinho Lutero, né, ele pôde descobrir as mentiras, a idolatria da Igreja Católica. O que que eles fizeram? Ele chegou e dividiu-se. Ele então rasgou a batina e protestou. O que significa protestante? Protestante é você, é eu, que protesta contra a idolatria da Igreja Católica, que protesta contra o pecado da Igreja Católica de Roma, né? Então, quer dizer, aquilo que tudo eles pregam que pode, a Bíblia condena que não, né? Aquilo que a Bíblia diz que não pode, eles falam que pode. Então, quer dizer, então essa é a razão. Então, arcebispo, arcebispo, né, é um título especial concedido atualmente apenas aos líderes, eleitos pelos seus respectivos sinodos, e depois confirmado pelo Papa. Veja aí, ó. Eu estou abrindo seus olhos que você que está recebendo um arcebispo na sua cidade, no seu país, no seu estado, na sua casa, você está recebendo um padre, né? Você está recebendo um padre. Na verdade, eles são padres, né? Eles são ovelhas disfarçados eles são lobos, né? Disfarçados de ovelhas. São ovelhas mestiçam, né? Eles são ovelhas meio bode, meio ovelha. E na verdade ali, quando tira a capa, ele se representa como um bode inteiro. Então, veja bem, confirmado pelo Papa de quatro igrejas católicas orientais. Igreja Greco-Católica Ucraniana, Igreja Católica Sírio-Malabar, Igreja Católica Sírio-Malancá, Igreja Greco-Católica Romena unida com Roma. Então veja que todo esse nome que esse cara está levando para a igreja evangélica são liturgias católicas. Você que está aí defendendo esse filho das trevas, você vai se arrepender 100 mil anos. Você vai desejar ver esse vídeo antes de estar condenado e não vai poder, porque você já estará condenado, né? Elas, não conseguindo satisfazer determinadas condições, não foram elevadas ao grau de patriarcado. Por esta razão, um arcebispo maior é honorificamente inferior a um patriarca, mas superior a um arcebispo, né, primaz. Arcebispo titular é aquele que tem o título de uma arquidiocese. Então, meu querido, você que é apacentado por esses injúrias aí, você é apacentado por um padre, viu? Você é apacentado por um padre que está distorcendo a palavra de Deus, que existia no passado, mas agora só existe como título, né? Não tem jurisdição ordinária sobre uma arquidiocese. Estão nesta situação, por exemplo, o arcebispo na Cúria Roma, os anúncios papais ou os delegados apostólicos, né? É, arquidiocese estão. O arcebispo, ad personam, é um título honorífico pessoal com o qual se distingue alguns bispos, né? Então, você sabe que quando você tem um bispo na tua igreja, na verdade, você não tem um presbítero no linguajar protestante. Você tem um católico na tua igreja. Porque esse linguajar bispo, né, diferencia. Não existe. Agora é o seguinte, eu descobri por que existe bispa, né? A bispa veio do catolicismo. Né? Veja que não tem padra, mas tem a freira, né? Então veja bem que essa bispa é a freira, né? Agora nós vemos a freira do Valdomiro, né? Não tem jurisdição ordinária sobre uma arquidiocese. O que é arquidiocese? É uma igreja que leva as imagens católicas, né? Eu não vou ler mais esses negócios aqui, mas você pode ler isso aí, né? Eu só queria fazer esse vídeo para te alertar, né? Que é, essa história aí, né? Que esse cara aí tá trazendo aí para, eu chamo de cara porque não é imagem e semelhança do nosso pai, né? São espíritos de rã que estão na vida desses homens. Então você que está seguindo essa pessoa aí, né? Lembre bem, você evangélico, você protestante que não entendeu, isso é uma forma de fazer o ecumenismo. Ele avisou e ele está fazendo. Por isso que eu chamo ele de Papa Evangélico. Por quê? Porque ele é o Papa Evangélico que veio para encarregado de unir a Igreja Protestante com a Igreja Católica para adorar o mesmo Deus que eles adoram, que é a imagem de Maomé, a imagem de Buda, a imagem, né, de Satanás, a imagem do Bafomete, né? Então é isso aí. Então, lembrando o que eu estou te dizendo, saiba bem o que é arcebispo, né?
por que esse tal de David Wohl, ele consagrou essas pessoas a ser bispo. Ele tem que fazer alguma aparição quase igual à consagração cristã, que na verdade, uma consagração romano, ele só pinga, ele só põe, só molha o dedo na testa do consagrado. Então, esse aí, né, ele tinha que fazer isso aí, né? Ele tinha que fazer isso aí porque na verdade, né, é, na verdade é o seguinte, veja bem. Então veja aqui, né, que tudo que eu li para vocês, que não apareceu aí, né, está aqui. Você pode ler tudo, certo? Ó, você pode ler tudo aqui, né, devagar. Aqui você vai no Wikipédia e você lê tudo aí. Qual a diferença de verdadeiramente um, um arcebispo, né, que nós não usamos esse tipo de consagração, né? Então, para vocês que viu aí, arcebispo é isso, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente de novo, porque eu pensei que estava na página, mas rapidamente. Ó, arcebispo é um bispo que pode ser católico ou protestante. Mentira, protestante não, certo? Protestante somos cristãos. Que normalmente está à frente de uma arquidiocese. Foi uma criação administrativa de Cúria Roma, para atender os anseios da população e dioceses mais afastada de Roma. Pode ser classificado em arcebispo metropolitano. Então veja que arcebispo é liturgia católica, é linguajar católica, não é costume cristão. Que Deus tenha misericórdia de quem está seguindo essa serpente. Que Deus tenha misericórdia de quem está seguindo esse dragão. Você que está sendo enganado por esse dragão, você está sendo o crente católico, você se transformou num crente católico, você está defendendo um papa, né, católico, na verdade, um papa que ele veio para cumprir. Veja que o Papa Chiquinho, que é o impostor também, ele veio para unir as outras religiões ao catolicismo, né? O espírita, o budismo. Então veja que essa função passou sempre na televisão, nas propagandas, quando eu tinha, eu via. E esse David Wohl, né? Ele é aquele que veio para perverter a fé. Ele tem que entrar como crente, como servo do Senhor, como santo no meio dos santos do Senhor para enganar, assim como Satanás também faz no meio do povo de Deus. Então lembre bem, né? A liturgia católica dentro do cristianismo, né? David Wall trouxe aí, né, ao povo. Você que receber esses bispos católicos aí, né, esses satanistas, esses filhos da serpente, também você será castigado junto com eles. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, que Deus tenha misericórdia da tua vida, do teu lar. Não aceite os rituais católicos no meio do povo. O povo de Deus não tem um costume de pronunciar e nem receber católicos, papas católicos no meio do povo dele. Que Deus tenha misericórdia. Até mais. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.